convidou hoje para trazer a palavra, eu falei, Senhor Jesus, oh meu Deus, o pastor não tem juízo, né? Porque precisa, para estar aqui, para falar da palavra, a gente precisa que o Espírito Santo nos abençoe muito e muito estudo. E eu leio muito a Bíblia e também faço reflexão. Só que nesses dias eu tenho lido mais, tenho refletido mais, fiz tanto rascunho, aí eu chego aqui e não trago nada. Porque se eu colocar aqui no papel, não vai sair nada. Então eu vou falar aquilo que está na minha memória. E seja o que Deus quiser, o que Deus queira que eu fale. Eu vou começar falando dos grandes homens na Bíblia. Glória a Deus. Né, dos profetas. Deus ele usou vários profetas, missionários. E eu quero citar o nome de alguns e a forma como Deus chamou esses homens para levar o seu evangelho, trazer a sua mensagem ao mundo e alertar também sobre aquilo que ele queria que o seu povo fizesse. E como nós sabemos, tem o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi aquele profeta que ele falou até que Deus tirasse a vida dele, que era melhor ele não ter nascido, porque ele não queria ser profeta. E também tem o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele teve um desafio, Deus mandou ele até pregar nu. Aí eu fico pensando, meu Deus, e se Deus manda eu fazer algo assim, será que nós iremos fazer isso? Né? Tem também o profeta Ezequiel, como o pastor citou no domingo, e o profeta Ezequiel, Deus disse para ele, olha, a sua mulher, você vai perder a sua mulher, ela vai morrer, você não vai chorar por ela. Tem também o profeta Oséias, que Deus mandou ele casar com uma prostituta. E também tem o profeta Jonas, o desobediente. Eu lembro que na primeira oportunidade que o pastor me pediu para eu trazer a palavra, eu trouxe sobre Jonas, eu tremia aqui na frente, porque eu pensava assim, Deus ele mandou o profeta Jonas ir pregar em Nínive e ele não foi, por medo, né? Porque os assírios eles eram muito perversos, quando eles pegavam seus prisioneiros, eles tiravam parte do seu corpo, eles faziam atrocidade com seus prisioneiros. E Jonas, medroso, falou, imagina se eu for para aquele lugar, o que eles vão fazer comigo? Então ele se recusa e ele vai para outro lugar. E eu lembro das vezes que o pastor me chamou e eu falava sempre não, eu sempre dava um não quero. E Deus me perdoa, mas naquele momento eu me identifiquei com o profeta Jonas, desobediente. Não que eu queira continuar assim, porque Deus ele toca na nossa vida, o Espírito Santo ele vai colocando na nossa vida e nós vai nos orientando, nós não fazemos aquilo que a gente quer. Então, não adianta eu recusar, ele vai instigar para eu fazer aquilo que ele quer. Então, entre outros profetas, que Deus agiu na vida deles, da forma como Deus queria. Mas eu não queria falar de um profeta, eu queria falar mais do enfoque a um apóstolo. Eu não sei, mas eu amo as cartas de Paulo. Eu já li não sei quantas vezes as cartas de Paulo. Li várias vezes. Paulo foi um apóstolo que ele trouxe grande contribuição para a igreja. Né? Paulo ele levantou várias igrejas. E Paulo foi aquele apóstolo que Deus chamou de uma forma assim extraordinária. Foi diferente dos outros profetas. Paulo ele era um homem muito, como é que eu posso dizer? Paulo ele é aquele homem truculento, sabe, que perseguia a igreja. E Deus sabia. Paulo ele era judeu. Paulo ele nasceu na cidade de Tarso, na cidade de Cilícia. E Paulo também tinha cidadania romana. E Paulo ele era um estudioso da lei judaica. E ele, como toda a igreja sabe, Paulo era um perseguidor da igreja.
Mas sempre quando eu leio as cartas de Paulo, a gente fica pensando assim, mas como, meu Deus? Como que Deus restaurou a vida desse homem? Como esse homem era um homem perverso, que perseguia a igreja, né, que ia lá, prendia os cristãos. Paulo, ele viu quando Estevão foi apedrejar morto. Ele deu o voto ali para Estevão ser morto. E a gente fica pensando como que Deus transformou a vida desse homem. Né? Às vezes, quando as irmãs fazem evangelismo, eu acredito que em determinado momento, quando elas estão evangelizando na rua, as pessoas certas vezes são rudes com elas, às vezes podem falar palavra de baixo calão que elas não gostam. E eu acredito que ela não fica com raiva daquela pessoa, porque acredito que ali é o inimigo usando para elas desanimarem, e não pode desanimar. E Paulo, ele era assim, ele perseguia, ele pediu carta para o sumo sacerdote para ir até a sinagoga de Damasco, para prender os cristãos. E eu não quero só ficar falando aqui sem ir para a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero falar da conversão de Paulo, no capítulo 9. Desculpa, eu peguei meu óculos aqui quando eu posso esquecer. Glória a É Deus. capítulo 9, versículo 1 ao 19, que diz: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para a sinagoga em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-lo como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou por Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviu uma voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostre-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Eu quero parar aqui, mas depois eu vou continuar. Eu gostaria de dar enfoque aqui na parte que Paulo ele vai ser levado, vai ser conduzido até Damasco. Paulo, ele ia perseguir os irmãos, e até aquele momento ele teria que ser conduzido. Ele não estava indo mais com a sua própria vontade, ele estava sendo conduzido. E ali ele é levado até a casa de Judas. Judas não foi aquele que traiu Jesus, tá? Então Deus vai ordenar que ele vá até aquela casa, e ele fica ali por 3 dias. E ele fica orando ali. 3 dias sem comer, sem beber. Eu fico pensando aqui como que Paulo estava se sentindo. Até naquele momento que ele é conduzido pela mão até Damasco, ele ainda não tinha sido convertido. Mas a partir do momento que ele fica naquela casa por 3 dias e 3 noites, cego, e ele ficava imaginando tudo que ele fizera com os cristãos. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele não teve uma visão na mente. Ele viu, ele ouviu audivelmente a voz de Jesus.
Ele ouviu o som da voz de Jesus falando com ele. E eu fico imaginando como ele se sentia ali, cego, naquela casa, pensando em todas as atrocidades que ele tinha feito com os irmãos. Prendido os irmãos, a morte de Estevão. Eu fico imaginando tudo aquilo. E ele devia ficar pensando, será que ele vai me perdoar tudo que eu fiz? E o mais extraordinário é que Deus dá uma visão a Paulo, que alguém vai até lá para curá-lo. Deus dá a visão a Paulo que vai um homem chamado Ananias, que vai procurar por ele, por um homem chamado Tarso, e lá ele vai impor as mãos sobre ele, vai curar e ele vai receber o Espírito Santo. É extraordinário porque Paulo era um novo convertido. E ele teve uma visão. Nos primeiros dias de conversão, Paulo tem uma visão. Paulo ouve a voz de Jesus, em seguida ele tem uma visão que ele vai receber a cura. E Deus vai lá e fala com Ananias. Manda Ananias ir até a rua direita e lá perguntar para um homem chamado Saulo. E lá vai orar por ele. E quando Ananias ouve a visão que Jesus dá para ele, Ananias fala, mas Senhor, este homem é um perseguidor dos discípulos. Esse homem, Senhor, a gente tem ouvido histórias horríveis sobre esse homem. Como, Senhor, que eu vou lá pregar para esse homem? Como, Senhor? Irmãos, eu fico imaginando se um de nós tivesse uma visão e falasse assim, olha, irmã Gisália, vou falar na primeira pessoa. Fala assim, olha, irmã Gisália, a senhora vai lá naquela comunidade onde tem um homem lá que ele não perdoa, ele vai, se você fizer qualquer coisa, ele te mata, igual o Rio de Janeiro. Se você entrar numa rua que você não conhece, você pode morrer. Será que eu teria coragem de ir lá para pregar para ele, falar daquela visão que eu tive? Eu não sei, irmãos, não vou dizer para você que eu sei o que eu faria. Mas quando Deus manda, a gente obedece. A gente pode até falar, eu não vou, não faço. Mas quando Deus manda, você vai. E Ananias vai lá e ora por Paulo. E Paulo recupera a visão. E na Bíblia fala que sai como escamas dos olhos dele. Eu acredito que Deus, Saulo, ele se livrou da cegueira física e a cegueira espiritual. E a partir daquele momento, Paulo tem a sede de falar do nome de Jesus, de pregar sobre Jesus. Tudo aquilo que ele acreditou não era nada verdade. Porque a lei judaica, ela não cria no Messias. Estava lá na Torá que falava do Messias, que era divino, mas eles acreditavam, eles entendiam que Jesus era o falso Messias. E na mente de Paulo, ele estava fazendo certo, ele estava defendendo a Deus, ele estava fazendo certo. E nós sabemos que não. E Paulo começa a entender, Paulo começa a pregar. E o mais incrível é que quando Paulo vai até as sinagogas para pregar, os irmãos, ele não aceita de cara Paulo. Ele não acha que Paulo está sendo verdadeiro. Eles ficam com medo. E os discípulos vão lá para confirmar realmente a conversão de Paulo. Porque às vezes eu escuto muito testemunho. Às vezes eu vejo testemunho de pessoas que já serviram a outros deuses, né? As outras coisas, espírito do mal, e eles dão um testemunho, né, que Deus resgatou ele. E muitas vezes os irmãos na igreja, alguns, não são todas as igrejas, mas quando recebem esses irmãos, muitas vezes, por não entender, por não ter conhecimento, age de forma meio que preconceituosa, vamos dizer, não aceitar. Mas Deus, ele aceita. Quando Deus, ele converte uma pessoa, ele aceita do jeito que está. Deus, ele não fica. Deus, ele não fica
mesmos fazemos. Quando o irmão comete um pecado, a gente fica jogando na cara. A gente guarda mágoa, guarda rancor. Deus não. Está escrito lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que Deus, Ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Às vezes o inimigo, ele lança seta, fazendo com que nós fiquemos relembrando aquele pecado perverso que nós cometemos. E fala assim: ah, você acha que Deus te ama? Você lembra do que você fez? Você lembra do pecado outrora que você cometeu? Você não é santa, não. Faz com que você fique remoendo, com que você se sinta culpada. E você tem que ter discernimento de espírito para dizer: não, Jesus Cristo me comprou. E Ele comprou com sangue. Jesus, Ele perdoa. Só que nós ficamos com as consequências do pecado. Muitas vezes nós cometemos pecado que causa trauma em outras pessoas, trauma em nós mesmos. Mas nós não devemos ficar sentindo culpado. Lógico que pecados ele deixa sequela, como deixou também Davi. Quando Davi pecou, ficou as consequências do pecado dele. Mas Deus o perdoou. Davi, quando teve o filho Betseba, Deus falou que o filho dele ia morrer, que teve com ela. E ele orou vários dias, ele jejuou vários dias. E quando o filho dele morreu, ele tomou banho, se vestiu, foi lá, comeu. E os servos falaram: por quê? Que ele estava tudo bem, se ele estava chorando. Ah, se foi a vontade de Deus, o que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Quando meu filho estava internado, agora que ele ficou 37 dias internado, eu ia tomar banho e na minha mente eu só vi o meu filho morto. E falava assim: ele vai morrer, ele não vai resistir, ele vai morrer. E eu falava para Deus: Senhor, eu não vou, Senhor, desanimar. Eu não vou, Senhor, vou te servir. Não importa o que aconteça. Eu não vou ouvir essa voz que está me falando. O Senhor é o dono da vida. Foi o Senhor que me deu. A vida dele pertence a ti, Senhor. E eu ficava falando para Deus. Eu sou muito chorona. E eu ficava chorando. E a minha filha falava: mãe, você não dormiu mal? E eu ficava com aqueles pesadelos na minha mente. Porque às vezes a gente pensa que o inimigo ele não tenta, ele vai tentando sim. E ele é perverso. Ele pega as coisas, ele usa as palavras, só que ele distorce. Lógico que meu filho estava doente, podia acontecer dele falecer sim. Mas o que ele faz? Ele usa aquela verdade e ele distorce para fazer a gente cair naquele engano de não confiar em Deus, de não acreditar em Deus. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por Deus me dar esse discernimento. E continuando aqui com a leitura. Continuando com a leitura aqui no versículo 14. Que diz: o Senhor, no entanto, disse: vai, pois, Saulo. O Senhor, no entanto, disse: vai, pois, Saulo, é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, como o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por o meu nome. Como nós sabemos, Paulo, ele sofreu açoite. Paulo foi preso e no final de sua vida, Paulo foi morto, decapitado. Paulo, Deus preparou ele estava ali, ele estudou. Paulo era um estudioso. Paulo era um intelectual daquela época. E Deus estava ali preparando ele. Porque Paulo, se você procurar entender, Martinho Lutero, ele defendeu as 95 teses com as cartas de Paulo. Olha o benefício que Paulo trouxe para a igreja. Paulo, ele nos instrui como devemos comportar na igreja, como devemos agir como irmão, em amor um com o outro. Paulo fala da igreja como o corpo de Cristo.
que um tenta ajudar um ao outro. Que Deus, Ele é o cabeça da igreja. Nós somos um corpo, nós somos um membro. Você não pode dizer para o seu braço, eu não preciso, você é perna. Todos nós precisamos um do outro. Quando o irmão estiver fraco, vai lá, fortalece ele. Não critica ele, vai lá, ora pela vida dele. Para que ele se levante, para que ele venha até a igreja. Às vezes, nós não vemos alguns irmãos aqui. Eu estou sempre pedindo a Deus, para que Deus o traga de volta. Porque faz falta. Faz falta quando eu não vejo algum dos irmãos. Faz falta quando eu olho e eu não vejo. Eu não vejo o irmão Alain. Eu sinto falta quando eu não vejo a irmã Cláudia. Eu sinto falta quando eu não vejo o irmão Cristiano. Eu sinto falta. Aí você pensa, eu não fui, mas quem vai sentir minha falta? Lógico que vai sentir sua falta. Não é só Deus que está percebendo, nós também estamos percebendo. Glória a Deus. Eu peço a Deus que Deus me abençoe, para que eu esteja sempre na sua casa. Que Deus, eu estou pedindo muito a Deus, para Deus me ajudar, aonde eu poder pregar o Evangelho junto com as irmãs. Eu acho que Deus ainda está ali me ensinando, que eu ainda acho que eu não estou capacitada para isso. Que a gente precisa também estudar para servir a Deus. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito. Não, Deus, Ele é glorioso. E Ele precisa de você dedicar a Ele. Você dedicar a Ele com amor, com carinho, com dedicação. Então eu peço sempre a Deus. Mas agora, não falando de Paulo, eu quero fazer aqui um paralelo com um dos heróis da fé. Eu não sei, eu li pouco sobre ele, porque eu me ative mais para falar de Paulo. Mas eu quero falar um pouquinho do missionário George Miller. George Miller foi um missionário que ele nasceu no ano de 1805. E George Miller, ele com a idade de 10 anos, ele não era filho de pais temente a Deus, que servia a Deus. E quando ele tinha 10 anos, o pai de George Miller mandou ele para a universidade, para ele se preparar a estudar para ser pregador. Só que a intenção dele não era ser pregador para servir a Deus, mas é para ele ter uma vida cômoda como pregador. Ele achou que ele ia ganhar dinheiro sendo pregador. Mas um determinado tempo, nesse meio tempo, quando ele ainda estudava, ele querendo estudar para ser pregador e ganhar dinheiro, enquanto a mãe dele faleceu, ele ainda é adolescente, antes da vida adulta, ele chegou, ficou viciado, ficou preso por 24 dias. E George Miller, um certo dia, ele foi numa reunião e tinha uns crentes orando de joelho, pedindo para que Deus abençoasse aquela reunião, que Deus derramasse bênção sobre aquela reunião. E ele ficou admirado de ver os crentes ali ajoelhados, orando. E foi ali que Deus foi tocando no coração dele. E ele foi se convertendo, ele foi lendo a Bíblia. George Miller, ele lia a Bíblia, mas ele não lia a Bíblia com o intuito de aprender a mensagem, de crer na mensagem e levar a mensagem. No início ele não cria dessa forma. A gente pensa assim que muitas vezes, pessoas que não são cristãs, eles lêem a Bíblia. Mas ele lê a Bíblia como se fosse um jornal. Muitos ateus, eles leem a Bíblia às vezes mais até do que um cristão, mas ele não é guiado pelo Espírito Santo para ter um entendimento da palavra. Porque quando nós lemos a Bíblia e nós meditamos nela, nós não saímos do mesmo jeito. E cada vez que você lê, abre a Bíblia e você lê uma mensagem, ela fala com você de forma diferente. E ele, a partir daquele momento, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a meditar na Bíblia. George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes. E 100 vezes ele leu a Bíblia de joelho. E se nós pensarmos,
Se você determinar para você, eu vou pegar esse livro hoje, eu vou começar ele até sexta-feira, eu termino, vamos supor, hoje é quarta-feira, até domingo eu termino de ler esse livro. E porque às vezes a gente pega a Bíblia e é tão difícil da gente ler. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com você. E quando você não está conectado com Ele, você não sente a ação do Espírito Santo falando com você. Quando você lê a Bíblia e você está conectado com Deus, você medita nela, você fala com Deus. Às vezes, tem momento na minha vida que eu falo, eu vou pedir uma resposta para Deus e eu abro a Bíblia e parece que Deus está falando comigo. Outro dia eu estava repreendendo meu filho de uma forma que eu achava que eu estava correta. Eu falava, Senhor, me dá sabedoria para eu falar. E quando eu abri a Bíblia estava escrito, não é por força nem por poder, é pela minha ação, é pela ação do Espírito Santo. Então se você fala, Senhor, eu entrego em tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e você quer interferir, você quer fazer do seu jeito, Deus fala para você fazer assim, mas você fala de outra forma. E Deus fala assim, mas você não entregou na minha mão, por que você quer fazer do seu jeito? A gente tem que deixar Deus agir. E Jorge Miller entendeu isso. E ele começou a levantar orfanatos. Só que ele prometeu para ele mesmo que ele não ia pedir dinheiro a ninguém. Que tudo Deus ia prover. E ali ele colocou nas mãos de Deus. E ele pediu para Deus. E ele foi levantando orfanato. E a primeira coisa que ele ganhou foi o guarda-roupa. E depois foi recebendo as doações. E de repente ele pedia a Deus. E umas irmãs escreveu carta falando para ele, irmãos, se o senhor achar que nós somos capacitados para trabalhar, nós estamos aqui dispostos a cuidar das crianças no orfanato. E dali em diante, ele foi recebendo todo o material, tudo o que precisava, e Deus ia provendo para ele o alimento para as crianças. Tem uma certa ocasião, deixa eu ver se eu lembro do que eu li. Teve uma certa ocasião que um evangelista, por nome Ingles, ele fazia uma viagem e um certo comandante comentou com ele que Jorge Miller estava nessa viagem. E Jorge Miller precisava chegar no destino, vamos supor, era quarta-feira, ele precisava estar num determinado lugar no sábado. E era o nome, acho que é Beck, mais ou menos esse nome. Que ele precisaria estar lá naquele dia. E quando o comandante está lá na cabine, tranquilo, ele toma um susto, com o Jorge Miller tocando no seu ombro e dizendo, comandante, eu preciso estar em tal lugar no sábado. Aí o comandante fala, impossível, olha a neblina, não vai dar para estar. Aí ele fala assim, tá assim, porque eu creio no Deus de todas as circunstâncias da minha vida, Ele governa tudo em minha vida. E ele chama o comandante para orar. E vai lá orar. E ele pede para Deus. E o comandante conta para esse evangelista, que ele fez uma oração muito simples, igual faz uma criança de 8, 9 anos. E fala assim, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que eu esteja em determinado lugar, tal dia, que o Senhor tire essa neblina. E nesse momento ele sai em direção à cabina, e o comandante também era cristão, só que era um cristão comum, como ele relata. E ele fala que também ia orar. E Jorge Miller fala para ele, não vá. Uma, porque você não crê que Deus vai fazer isso, que Deus vai atender. E outra, porque eu já orei e ele já atendeu. Então levante, e quando o comandante levantou, que foi até a cabine, que abriu a porta, não tinha mais neblina. Então tudo que ele orava, Deus atendia as suas orações. Aí a gente fica pensando, ele também cometeu erro lá no início, mas Deus o perdoou, jogou no mar do esquecimento. E Deus ouvia as orações dele, como Deus também ouve as nossas orações. Às vezes o Espírito Santo fala conosco e a gente pensa que é a nossa mente mesmo, que está dando orientação para você fazer. Não, é a minha cabeça
cabeça, não, às vezes é Deus orientando como você tem que fazer. Às vezes você está dormindo à noite e você fica inquieta na madrugada. Aí você fala, ai, está tão gostoso, quentinho aqui, está frio, vou levantar. Não. Às vezes é Deus incomodando você para você orar. Eu falo nas minhas orações, Senhor, me incomoda para eu orar. Eu acho que Deus, o Espírito Santo escuta porque Ele me incomoda mesmo para eu orar. Porque outro dia o irmão Tiago falou que ele é específico. Quando ele vai pedir para Deus, ele fala exatamente o que ele quer. A forma que a oração tem que ser correta para Deus. Então eu falo para Deus, Senhor, me incomoda. Quando eu estiver fazendo algo que não está agradando o Senhor, me incomoda. E às vezes me incomoda. Então eu falei para Ele me incomodar. E às vezes a gente não aceita aquela incomodação. A gente não tem que guardar tristeza no coração. A gente não tem que guardar mágoa. Porque quando a gente guarda mágoa no coração, muita tristeza, rancor, aquilo ali impede que as orações cheguem até Deus. Porque Deus quer que a gente esteja livre para Ele. Se a gente ficar guardando rancor no nosso coração, mágoa, Deus não escuta não. Deus quer que você se entregue a Ele por inteiro. Ninguém está ouvindo quando você está orando. O pastor não está ouvindo quando você está orando. Ninguém está ouvindo. Você não tem que ter medo de falar tudo que você faz. O pior pecado que você cometer, você não tem que ter medo de falar. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que eu faço. Não precisa, o pastor não precisa saber dos meus pecados. Ele sabe. Não adianta eu esconder para o pastor, esconder para a irmã. Ele sabe de tudo. Então, quando a gente for orar, confessa para Deus tudo para Ele. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, fala tudo para Ele. Senhor, eu sou pecador, eu sou falha, eu errei, me perdoa. Porque nós somos assim, nós somos falhos. E Deus, Ele nos perdoa. Eu agradeço muito a coragem do pastor de me convidar para estar falando aqui. Porque às vezes a gente somos tão errados, tão falhos. Mas como Ele dá oportunidade, olha só que bênção. A gente vai buscar mais a Deus. A gente vai orar mais a Deus. Senhor, pastor, me dê oportunidade. Senhor, me prepare. Senhor, Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Você ora mais, você faz jejum. Talvez se o pastor não me convidasse, talvez eu não fizesse isso. E o pastor, ele é orientado por quem? Por Deus. E nós precisamos disso. Não precisa ter medo. Você acha que a gente está aqui, que a gente fica tudo de boa? Não fica não, a gente fica trêmula. A boca fica seca. Porque você está falando do Deus Todo-Poderoso. Que comprou você com o sangue dele. Foi com o sangue dele que ele comprou. Eu deixo aqui minha mensagem. Eu peço desculpa para os irmãos que eu não falei tudo aquilo que eu preparei, mas eu pedi que o Espírito Santo me direcionasse para falar aquilo que Ele queria. Porque Deus, Ele não tem compromisso nenhum com as minhas palavras. Ele tem compromisso com a palavra dele.